Paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus pela sua bondade para conosco. Eu gostaria de compartilhar um texto muito importante da Bíblia com os irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o verso de número 23, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado é uma das mais cruéis realidades do mundo que nos rodeia e é impossível ignorá-lo. Por causa do pecado, os homens padecem dores, enfermidades, angústia, condenação e morte. O pecado, afirmou um célebre pregador, é a maior mancha do mundo. A palavra pecado ela ocorre 440 vezes no texto bíblico. E o pecado, desde que entrou no mundo, tem trazido consequências assim devastadoras, tanto no mundo, quanto na família, na sociedade e no indivíduo. Entre algumas definições que a gente pode dar de pecado, nós podemos dizer que o pecado ele é uma falta de conformidade com a lei de Deus, que também o pecado ele é uma contração de uma dívida, que pecado é egoísmo e também uma mais comumente usada é errar o alvo, pois o certo é atirar sem errar. Pecado também é transgressão, por isso os mandamentos de Deus são para nós como cerca que nos impedem a viver no pecado. Pecado também é desobediência e é uma ofensa à lei de Deus. O veredito divino é claro: todos pecaram. Romanos 3:23. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Romanos 3, verso 10. E não há homem que não peque. É bem claro, todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. O apóstolo João vai dizer: se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Então, o pecado, ele traz, como eu já falei, consequências terríveis, né? O pecado, ele trouxe ao homem a morte, pelo menos em 3 aspectos. A morte física, Deus disse: és pó e para o pó voltará. A morte espiritual, sem Jesus, o homem tem nome de que vive, mas ele está morto espiritualmente, precisa ser resgatado da vã maneira de viver para uma nova vida em Cristo. E por último, a morte eterna, que essa é a pior de todas. A palavra pecado ela é mencionada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 4:7, né? Quando essa palavra ela tem o significado de uma besta pronta a lançar sobre quem lhe der ocasião. Lembra que Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta e você deve dominar. Por isso que em Cristo Jesus a Bíblia diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque em Cristo nós fomos libertos. Agostinho vai dizer que o pecado é o amor a si mesmo até o desprezo de Deus. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado, diz Berkhoff. A única coisa assustadora é o pecado. Sua natureza, pois, é altamente danosa, destruidora e danosa. Lança o homem num charco e quando da morte deixe no lago de fogo. Então veja o que o pecado faz. Billy Graham diz que pecado é uma revolta contra Deus e o estabelecimento de uma independência falsa, a substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. Então, o pecado traz essas consequências assim terríveis, muda o
o homem, né? Todo pecado ele é contra Deus. Há o pecado secreto, que muita gente aí está escondendo o pecado e acha que o tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo. O pecado ele pode ser cometido contra também o próximo, né? Nós pecamos. E ele pode ser cometido em 3 áreas. A primeira área é a área dos sentimentos, a área dos pensamentos, depois dos sentimentos e, por último, na vontade. Então, nós temos que ter muito cuidado quando vimos aos pensamentos terríveis que desagradam a Deus. Vamos repreender no nome de Jesus. Não deixa isso para o coração, porque se for para o coração, isso você vai querer colocar em prática. A causa do pecado na vida do crente, ela está pelo menos em 4 áreas. Primeiro, a sua natureza pecaminosa, o homem nasceu em pecado. Segundo, nos maus pensamentos que nos rodeiam. Já pensou se a gente fosse colocar para fora todos os pensamentos que passam na nossa cabeça? Que Deus nos guarde, mas infelizmente tem alguns dando vazão. E na carnalidade, por isso que a Bíblia diz, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. E também na estagnação, quando eu paro, quando eu não quero mais caminhar, quando eu não desejo mais a presença de Deus, eu peco contra Deus, né? Qual a atitude que o crente deve tomar em relação ao pecado? Primeiro, deve reconhecer o seu pecado. Davi dizia, eu bem conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Segundo, deve confessar o seu pecado. O salmista diz, eu confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Terceiro, ele deve deixar o pecado, abandonar. A Bíblia diz, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Não importa o que você cometeu, desde que você se arrependa e você larga, Deus é poderoso para perdoar. O salmista diz, contigo está o perdão. O crente também deve detestar o pecado, detestar mesmo o pecado. E também deve sempre buscar o perdão de Deus para o seu pecado. Como nós podemos triunfar sobre o pecado? Primeiro, amar a palavra de Deus a ponto de escondê-la no coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, crer no poder do sangue de Jesus, isto é, no sacrifício expiatório que ele realizou por nós. A Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Terceiro, confiar no poder do Espírito Santo que habita em nós, e se ele exercer pleno domínio no nosso viver, ele nos fará triunfar sobre o pecado. Então, meus queridos, eis aí uma realidade que nós não podemos esconder, mas que é possível vencer o pecado. Eu te aconselho como um pastor, fuja do pecado. Você leva uma vida inteira para construir um ministério, uma família, mas com alguns minutos você pode jogar tudo isso fora. O pecado te acompanha diariamente, mas em Cristo é possível vencer o pecado. Repreenda os maus pensamentos, fuja dos desejos da carne, fuja dos desejos da mocidade, fuja daquilo que vai roubar a tua comunhão com Deus. Não queira ser feliz por um instante. O pecado ele tem 2 sintomas terríveis, 2 sintomas. A princípio parece ser bom, é o prazer, mas o segundo é o pesar. Então, corra disso. É melhor esperar em Deus, é melhor vencer. Vença o pecado no nome de Jesus. Que a graça do Senhor te alcance e te ajude a vencer o mal no nome santo do Senhor. Amém.